Sean, a gente já leu muito sobre a história da República Popular da China, que foi fundada ali por volta de 1912, se eu não estou enganado. E aí teve o processo da Revolução Cultural, enfim. E se eu não me engano, a fundação de Taiwan se dá em 48, ou 49. Acho que 1949. E se eu não estou enganado também, você chega em Taiwan em 89, ou seja, 40 anos depois desse processo de constituição de Taiwan. E a gente já leu aqui inúmeras vezes de que o processo da Revolução Cultural fez com que Taiwan acolhesse muitos mestres na ilha, porque alguns tiveram que sair de Taiwan, da China, desculpa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a veracidade disso e contassem pra gente como era a ilha nesse período que você chegou, do ponto de vista da presença de mestres da China. Quando eu fui para Taiwan pela primeira vez, em 89, eu na verdade não sabia muito sobre a história. Taiwan pertenceu aos japoneses por 50 anos. E em 1945 teve um papel assinado e Taiwan foi transferida para o controle da República Chinesa em 1945. Depois de 1945, há uma guerra na China entre o Kuomintang e os comunistas. Eles travam uma guerra. E o Kuomintang perde a guerra. E em 1949 a 1951, eles trouxeram o máximo que eles podiam para Taiwan. E eles também trouxeram pessoas muito inteligentes que ajudaram a organizar Taiwan. Então, com dinheiro que vinha dos Estados Unidos para construir Taiwan como um país forte por si mesmo. Naqueles dias, a ideia era que Taiwan pudesse voltar a lutar na China para tomar o controle de toda a China. Sustentavam essa ideia por muitos anos. Depois que eles perceberam que isso era impossível, continuaram a afirmar essa ideia por muitos anos, até que perceberam que isso não ia acontecer e tem uma nova política. Nós temos uma China aqui, eles têm uma China lá. Isso é uma grande controvérsia atualmente. Diferentes pessoas vão dizer coisas diferentes. Então, essa é a controvérsia. Em termos das artes marciais, no que tange às artes marciais, as pessoas que vieram para a China, muitas delas eram soldados que tinham lutado na guerra. E conversei com alunos desses soldados e conversei com eles e fiz perguntas. E a guerra que eles enfrentaram foi muito horrível. Mas era a filosofia que eles tinham na cultura chinesa. A cultura tradicional chinesa e a filosofia permitia que os soldados continuassem a vida deles. Eles faziam alguns trabalhos pequenos. Por exemplo, o Shifu tem um grande mestre que eu conheci que faz bolinhos cozidos no vapor e vende na porta de casa toda manhã. Então, eles têm esses pequenos trabalhos, ganham um pouquinho de dinheiro e vão seguindo suas vidas, seguindo também suas próprias religiões. E as pessoas acham que é muito importante ganhar dinheiro. Então, muitas vezes os pais não querem que as crianças aprendam Kung Fu. A popularidade do Kung Fu estava decaindo.
E o Shifu foi proibido de aprender. A mãe e o pai dele disseram, não, você não pode aprender. Então, ele aprendeu Kung Fu secretamente. Ele pegava frutas na casa dele para pagar o mestre com essas frutas. E se a mãe soubesse que ele estava aprendendo Kung Fu, ela diria, eu falei para você não aprender. E ela segurava uma vara atrás das costas e quando ele passava perto dela, ela tirava a vara e batia nele. E ele fugia. Então, tem alguma coisa nele, no mestre, ele é muito diferente dos seus irmãos e irmãs. Eles são pessoas tranquilas, pessoas comuns. Mas tinha uma coisa nele, como se ele tivesse reencarnando um general que tinha lutado na guerra. E ele uma vez me disse que ele não tinha amigos no bairro, porque ele batia em todo mundo. O melhor amigo dele tinha uma lesão. Ele tinha tido poliomielite. Então, um braço dele era mais longo que o outro, uma perna mais longa que a outra. E as outras crianças zombavam dele, dessa criança que teve poliomielite, e o Shifu assumiu esse Wuda naquele momento e brigou por esse menino. Então esse menino virou o melhor amigo dele. E quando eles já tinham 20 anos, as vidas deles tinham muias histórias diferentes, malucas. E esse melhor amigo, que eu chamo ele de Sr. Chen, o Sr. Chen teve uma vida bastante dura, bastante amarga. Mas quando ele teve problemas, e o Shifu cuidou dele, e quando o Sr. Chen estava muito velho, o Shifu deu a ele um quarto e se assegurou de que tivesse um médico lá para cuidar dele, empurrou a cadeira de roda dele. E eu conheci o Mr. Chen antes dele morrer. Ele era uma pessoa completamente diferente. Ele estava tão feliz. Ele era uma pessoa muito brava, mas o final da vida dele foi muito pacífico, que o Shifu cuidou do seu melhor amigo quando ele estava velho. Pensem nas histórias eu fico pensando nas histórias que eu conheço sobre o Sr. Chen e como o Shifu cuidou dele na velhice. Essa história chega a me dar vontade de chorar. E o Sr. Chen se envolveu com a máfia, com gangsters, porque, como ele tinha uma deficiência, ele era a pessoa que cuidava do dinheiro. E um dia eu vi uma história feia, quando ele tinha uma jogatina clandestina, e aí o Shifu me levou lá para ver se eu gostava de jogo. E, na verdade, eles falam que os chineses gostam de jogar. Quando eu vi todos os jogadores e o dinheiro no chão, e eu pensei, eu olhei para o Shifu e falei, Shifu, e os olhos dele estavam assim, ele estava meio hipnotizado. A palavra chinesa para jogo de azar é brincar com dinheiro. Aí que eu vi que o Sr. Chen estava com todo o dinheiro, estava segurando todo o dinheiro. Então, o caminho do Shifu foi encontrar todos os mestres antigos que vieram da China para Taiwan e aprender deles. Por isso é que ele conhece tanto Kung Fu. Mas o amigo dele, que teve uma vida difícil, o Shifu se responsabilizou pelos cuidados dele até o dia que ele morreu. Essa foi a parte da história que realmente me tocou, porque aquilo que ele aprendeu em Taiwan com os mestres que vieram da China, eu viajei para a China e encontrei os mestres que tinham aprendido durante a Revolução Cultural. E eles me disseram que tinham aprendido em segredo, que ninguém podia ver. Os treinamentos eram secretos, no escuro, sem luz.
E aí eu entendi por que as duas pessoas lutando com armas, que pessoas lutando com armas era mais comum em Taiwan, mas era mais difícil ver esse aprendizado na China por causa do processo da Revolução Cultural. Então, quando eu aprendi uma técnica chamada Sansai-Jian do meu Shifu, e eu senti que o arranjo dessa técnica é tipo Beethoven, Einstein, Mozart. O mesmo com o Yoho-kun. O conceito você pode aprender no Shibakun. Para mim, essa é a coisa mais importante, que eu espero que eu poder treinar intensamente cada dia e passar para a próxima geração. Então, quando eu venho para o Brasil, eu acho que a coisa mais importante é garantir que eu possa ensinar essas técnicas no Brasil. Acho que uma coisa importante para ouvir do Xixon é o que os praticantes, as pessoas que estudam Kung Fu, podem esperar do futuro, porque a gente sabe que tem um tensionamento político entre China e Taiwan, o que também para a gente nos causa uma certa apreensão, mas eu fico pensando, enquanto praticante de Kung Fu, de Tai Chi, o que a gente pode esperar disso, né? Yeah. Bom, a zona onde eu vivo agora tem muitos militares aposentados, como, por exemplo, os guarda-costas do presidente e também alguns generais. E uma dessas pessoas que trabalhava num departamento secreto, tipo uma CIA do exército quando ele era jovem. E aí eu pensei, acho que essa pessoa teria respostas para uma pergunta política. Eu disse a ele, bom, essa pessoa em particular disse assim, eu falei, como vai ser o futuro entre China e Taiwan? E ele respondeu a minha pergunta com uma questão, uma pergunta. Ele falou, bom, você já foi para a China. Você acha que as pessoas na China querem lutar contra as pessoas de Taiwan? Não. Você acha que as pessoas de Taiwan querem lutar contra as pessoas na China? Não. Então, essas pessoas, esses povos, não querem lutar um contra o outro. Então, há uma grande chance de que nunca haja uma guerra. Então, acho que essa é uma observação bem importante, bem interessante. A minha observação pessoal é de que as pessoas em Taiwan que têm negócios com a China querem uma relação amistosa, porque o povo chinês, o povo taiwanês, adoram fazer negócios, adoram ter dinheiro para compartilhar. Para a cultura chinesa, as pessoas em Taiwan e na China querem compartilhar a cultura chinesa, querem manter essas boas relações. Eu acho que o grande conflito entre Taiwan e China, na minha cabeça, tem a ver com aquilo que o presidente de Taiwan disse. Eu concordo com o que ele disse, mas eu acho que talvez o presidente da China discordasse. O presidente de Taiwan disse: Taiwan não é subordinado à China. E porque eu gosto de estudar a história chinesa, eu gosto de estudar a história mundial, eu acho a história uma coisa fascinante. Alguma coisa pequenininha aconteceu há 500 anos, como é que isso afeta, pode ter um efeito gigantesco na história 500 anos mais tarde.
Agora, a gente vê que o governo de Taiwan e o governo da China usam sistemas diferentes. É a mesma cultura, mas o sistema de governo do povo é diferente. Então, o povo de Taiwan e o povo da China vão avançar de maneiras diferentes. E eu acho que, na verdade, essa é a coisa mais bonita para a cultura chinesa. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, que são separados, são completamente separados. Mas eu gosto da ideia de que o governo da China e o governo de Taiwan estão separados, mas ambos dizem que são China. As pessoas dos dois países são China, mas criaram diferentes sistemas. Espero que essa amizade continue. Talvez através de uma competição amistosa pelo Tai Chi, pelo Kung Fu. E trocas, intercâmbios de informação, de conhecimento. Antes que Tsai Ing-wen se tornasse presidente, muitas pessoas da China vinham fazer turismo em Taiwan. E eu tive a oportunidade de conhecer muita gente da China continental que vinha para Taiwan. E eu vi que essas pessoas gostavam de vir da China continental para Taiwan, adoravam ver como Taiwan manteve um país muito íntegro, e eu espero que essa relação amistosa seja mantida. E se não puder ser mantida, eu acho que para as artes marciais pode haver uma manutenção dessa amizade pelas artes marciais. Shen Shaoan, um mestre muito famoso, foi levado até Taiwan pelo meu tio de Kung Fu. Então eu fiz parte de uma demonstração. Eu, Shifu e meus irmãos de Kung Fu nos reconhecemos e travamos relações amistosas e compartilhamos as nossas demonstrações de Kung Fu para todo mundo. Eu acho que esse é o tipo de relação que a gente precisa continuar, passando a cultura para a próxima geração, que é a cultura chinesa. E, ao mesmo tempo, Taiwan tem sua própria cultura singular. E essa singularidade da cultura de Taiwan também deve ser promovida e deve crescer. Isso vai se tornar parte do legado da cultura chinesa em Taiwan. Acho que todos nós, né, que quando era criança, quando a gente começou a praticar o louva-a-Deus, a gente escutava que a história do estilo louva-a-Deus era um lutador que ficou provocando um inseto e o inseto ficou lutando com um gravetinho, com um pedaço de pau, e aí ali ele inventou o estilo. Essa era a história que a gente ouvia aqui, né? Mas, enfim, com o passar dos anos que a gente foi estudando, a gente foi vendo que não era bem essa a história, né? Inclusive, eu acho que a gente já até chegou a ler que talvez o Wanlan nem existiu, né? Já vimos textos na internet. E como a gente sabe, que Xixon é um grande estudioso, a gente queria ouvir do Xixon a história de Wanlan, como que se deu o estilo, se tem estilos que antecedem, né, princípios para louva-a-Deus. Yes. Bom, agora você me pegou no coração. Eu acho que a história do Wanlan, da dinastia Qing, encontrei essa história e ninguém sabe dessa história. Eu acho isso bem estranho. Porque há informação sobre o Wanlan. E aí todas essas histórias que você encontra nos livros agora, nesses livros de Kung Fu e na internet, nos filmes, na televisão. De onde vêm essas histórias? Eu acho que as pessoas escutam a história, mudam a história e aí vai... não é verdade. Primeiro, a história do louva-a-Deus. Na citação original, diz que se você, como pessoa, não Wanlan, se você, pessoa, pegar um pauzinho
e ficar cutucando um louva-a-Deus e você observar, você vai perceber que o louva-a-Deus tem um sistema. As mãozinhas vão para lá, as mãos vão para cá, desse outro jeito e assim. Então, no antigo louva-a-Deus, algumas técnicas básicas, embora agora as pessoas chamem isso de básico, não respeitam isso. Esse básico é o princípio-chave. Agarrar por aqui, agarrar por ali. Aqui é que está o princípio do louva-a-Deus. Se você sabe fazer esse tipo de pegada, você não sabe o que seu oponente vai fazer. Isso é muito vasto. Você move as suas mãos segundo um certo padrão e o que você segue é esse padrão. Em algum momento nesse padrão, você vai fazer o gancho e você vai enganchar alguma coisa. Talvez é o ombro, o pescoço, o cotovelo. Você vai enganchar alguma coisa. Uma vez que engancha, você pode ganhar controle. E aí você aplica a técnica. No manuscrito, não só diz louva-a-Deus, mas diz que outros animais também podem seguir padrões de movimento. Então, isso é uma coisa para vocês entenderem. E tem uma outra frase que diz: o corte vem de Wanlan. Mas talvez isso venha da dinastia Qing, mas talvez não seja a versão mais antiga. A versão mais antiga que eu encontrei faz parte dos exercícios de Qigong e mostra o exercício em que você levanta a sua mão bem alto e depois empurra para o chão. Isso se chama cortar a direita e a esquerda como um louva-a-Deus. E não menciona Wanlan. E eu encontrei a história de Wanlan como uma lenda escrita na dinastia Qing, e encontrei em mais de uma fonte. E eu estou traduzindo essas fontes, traduzindo essa história, e eu espero publicar isso na forma de um livro em inglês e também em português. O ponto principal da história que eu queria compartilhar é que, esse ponto principal fala daquilo que aconteceu no final da dinastia Ming na China. Houve uma grande guerra entre os Manchus e o povo chinês. O governo chinês tinha passado séculos no poder e as pessoas que estavam no poder não entendiam como controlar ou não entendiam os problemas das pessoas comuns. Os Manchus chegaram, eles eram ótimos lutadores, lutavam a cavalo e eles tomaram controle. Por causa da guerra, houve anos em que não havia agricultura. Então, tem coisas terríveis acontecendo. Por exemplo, o canibalismo. E os homens fortes que moravam no topo das montanhas, um desses homens fortes seria Wanlan. E os Manchus mandaram oficiais para capturá-lo e para controlar essa região de Shandong. Isso aconteceu antes que os britânicos chegassem a Shandong. Antes que os britânicos chegassem em Shandong, o povo chinês teve a ideia de tomar a China de volta dos Manchus. Mas depois que os britânicos vieram a Shandong, os britânicos criaram um problema entre diferentes
setores da sociedade entre essa parte dos chineses e a outra parte dos chineses. Quer dizer, a estratégia de dividir para conquistar. Então, mais tarde, a raiva, a indignação dos chineses se voltou contra os britânicos, os japoneses, os alemães, os estadunidenses, e por isso a história não ficou muito nítida. É preciso muito estudo, muita pesquisa para entender aquilo que foi escrito há muito tempo e compartilhar isso com vocês. Essa é a parte sobre a história e sobre a técnica. E talvez vocês tenham aprendido algumas dessas técnicas. Eu já tentei ensinar, o Shifu tentou. Estou respondendo a sua pergunta? Yes. Mas numa parte prática, técnica, né? Mas a gente, quando começamos a treinar com o Shifu e com o Shishon, a gente pôde perceber que tem princípios de Chanchuan, Tongpei, em general, e tem uma história que até a gente ensinou que falava sobre o general Han Tong. Qual a ligação que tinha desses generais com Anlan, para que a gente tente ver numa prática do sistema que nós temos hoje? Para entender os princípios da prática, você, na verdade, não precisa olhar para esse tipo de pergunta, mas eu vou responder a pergunta. Esses antigos mestres que lutaram nas guerras, eles não lutavam com as mãos. Eles lutavam com armas. Então, as técnicas são baseadas na luta com armas. A arma mais comum é a lança. Um bastão longo, na ponta do bastão tem uma faca. Ou tem uma faca com um gancho. Ou dois ganchos. Ou um facão gigante preso num bastão e você está em cima de um cavalo. É muito, muito pesado. Você tem que ser muito forte. E segurar o cavalo com as suas pernas. Segurar o cavalo com as pernas e lutar com um bastão pesado até a morte. Em cima de um cavalo. Essa é a fonte do Kung Fu. Então, os mestres que lutavam com lanças têm uma técnica em que eles socam com a mão, enquanto eles empurram com uma mão, a outra mão controla o movimento circular da lança. E os termos para luta com a lança corresponde aos termos que a gente encontra, por exemplo, nas técnicas de Tai Chi e de Tang Lan Chuan. O general que você menciona, Zhang Guoyin, ou Tai Tzu, Zhang Guoyin e Tai Tzu é a mesma pessoa. E também outros mestres muito famosos, esses mestres realmente lutaram em guerras. E eles criaram a dinastia Song. Depois de centenas de anos, acabou a dinastia Song e a China ficou sob o controle de estrangeiros, que eram os mongóis. Os mongóis podiam lutar, eles sabiam lutar, mas eles não tinham a ideia do confucionismo, eles não tinham a ideia de como controlar, governar o país. Então, os mongóis usaram os próprios chineses para governar, para manter o controle da China. Depois de muitas centenas de anos, a dinastia mongol chega ao final e vem outra vez uma dinastia chinesa. Os chineses tinham sido cidadãos de segunda classe por centenas de anos e agora eles precisavam assumir o controle da China uma outra vez. Se a sua mãe, o seu pai, os seus primos, os seus tios, os seus avós, os seus bisavós, todo mundo ali sentiu que era por muito tempo que era cidadão de segunda classe. Como é que você vai sentir que você é outra vez
integralmente cidadão. O imperador teve uma ideia. O primeiro imperador da dinastia Ming tinha um sobrinho que escrevia muito bem. Esse sobrinho foi a pessoa que encontrou as antigas histórias de mestres de Kung Fu e transformou isso numa peça, em peças de teatro. Essas peças eram exibidas em toda a China para que as pessoas vissem. Todas as peças teatrais falavam do povo chinês. E também tem uma das peças que fala de Zhang Sanfeng. Eu acho muito interessante, porque o pessoal do Taixi não sabia que na dinastia Ming teve uma peça muito interessante falando do Zhang Sanfeng, muito conhecida, e ele saiu da China e ele foi para a Arábia com um famoso general, e tem muitas histórias. Bom, naquele tempo, a China é a casa, e fora da casa está ao lado de fora. Então, o Neijia e o Weijia e Zhang Sanfeng teve essa experiência fora da China, encontrando-se com lutadores de outros países. E essa peça é muito interessante. Eu espero que essa ideia também possa ser traduzida para pessoas que treinam Tai Chi. O governo chinês, a um certo ponto, não queria que as pessoas da China pegassem um barco e fossem embora para as Arábias. Não vão para a Índia. Você não pode sair da China. Então, a peça parou de ser apresentada. E essa parte da história foi encoberta. Você tem que encontrar um livro antigo com uma lista dessas peças para ficar sabendo que houve um tempo, há mais de 400 anos, havia uma história famosa, uma peça famosa de teatro sobre Zhang Sanfeng. O mesmo vale sobre os mestres do Kung Fu louva-a-Deus. Esses mestres lutavam com armas. E as técnicas de Kung Fu vêm das técnicas com armas. No exército, quando novas pessoas entravam para o exército, você precisava ensinar 1000 pessoas a lutar com uma lança. Mas ninguém aqui sabe como lutar com uma lança. Como é que você ensina? Você usa lanças invisíveis. Você tem a técnica, uma mão aqui, outra mão ali. Uma mão aqui, outra mão ali. Como se estivesse segurando uma lança. Como se estivesse segurando 2 bastões. Mas na sua mão só tem um punho. É assim que o Kung Fu foi transmitido. Se você puder segurar uma lança e praticar um Tulien com um seu colega, na dinastia Ming, essa técnica de lança com 2 pessoas que era ensinada ao exército era chamada mãe de 8 lanças, ou as 8 técnicas mãe de lança, porque você tem que praticar, você tem que treinar 1000 vezes, e são 8 técnicas, tem 8.000 golpes, antes do almoço. Se você já estiver velho, você volta para a agricultura, essa mão pode bloquear, essa mão pode socar. E você já é um mestre. O mais poderoso de todos. É daí que vem as técnicas do Kung Fu. Então vocês vão ver no Karatê, no Taekwondo, no Tai Chi, no Gongbei, no Badi, no Xingyi. Esses elementos comuns que descendem das armas. Os nomes não apareceram tão cedo, só muito mais tarde. Na dinastia Ming, tem alguém que fala Tai Chi Chuan, você não vai encontrar esse termo. O nome Tan Lan Chuan, você não vai encontrar na dinastia Ming. Há uma lista dos estilos de Kung Fu na dinastia Ming. A maioria desses estilos você não vai encontrar hoje. É bem estranho. Mas tem 2 estilos, três estilos, cujo nome foi passado desde a dinastia Ming até os dias de hoje. Changquan, Tongbei, Pigua.
A técnica de cortar, Fanchar e Lulu, que são Pigua. Changchuan e Tongbei são só parte do mesmo sistema. Muito, muito simples. No punho longo, no Changchuan, muitas técnicas foram acrescentadas. Então, hoje, há muitos mestres, muitos tipos de Changchuan, mas os mestres de Tongbei moravam mais para o norte. E eles tinham menos intercâmbio com outros mestres. Então, as técnicas de Tongbei são menos numerosas. E tem nomes mais antigos, as 5 técnicas. Por exemplo, esses nomes continuam até os dias de hoje. E dentro dos manuscritos antigos do Louva-a-Deus, também há esses nomes de técnicas listados. Se chama as 7 técnicas. Mas essas 7 técnicas não são uma técnica. Só está falando como é que você deve mover seu corpo. E descreve como mover o corpo. E diz, esse movimento vem do Tantong. Tem muito mais a dizer sobre isso, mas eu acho que talvez eu já tenha me desviado da pergunta. Desculpem. Não, acho que é bacana ouvir essa... Pode falar. Pode falar. No momento que as técnicas elas eram conjuntos isolados e virou uma forma. Em que período começaram a criar esse sumário de técnicas? Sumarizar técnicas? Virar Tauru, você fala? Virar um Tauru. Que era tudo solto. É isso, porque era um monte de técnica solta. Em que momento resolveram fazer uma forma? Em que sistematizou e virou um Taolu, né? Em que período? Na dinastia Ming, teve um general famoso chamado Qi Jiguan. E o governo está tendo problemas com piratas. Os soldados não conseguem, do exército chinês, não conseguem derrotar esses piratas. Qi Jiguan aparece com uma ideia. Ele pega 3.000 agricultores e encontra uma estratégia de técnica de Kung Fu para derrotar os piratas. Essas técnicas são muito simples. As técnicas e o nome da arma já estão registrados num livro por esse mesmo general. E vocês podem ler esse livro hoje. E hoje tem até em vídeo computadorizado, demonstrando como a técnica dos agricultores contra os piratas funcionou. Então vocês podem entender com isso. Aqui tem um ponto-chave. O general Qi Jiguan pegou 3.000 soldados. O general Qi Jiguan treinou 3.000 soldados. Imagine que um general está recebendo esses novos soldados, por exemplo, 3.000, 5.000, 10.000. Esse general vai ensinar suas técnicas para todos os soldados. Todos os soldados treinam essa técnica, eles aplicam a técnica em batalha. Aqueles que sobrevivem, então, voltam para casa, vão para suas diferentes vilas, aldeias, e morando nas suas aldeias, eles vão para a plantação, cultivar arroz, talvez eles tenham vacas, talvez galinhas, e eles ficam em casa, eles não vão para lugar nenhum. Não tem carro, não tem ônibus, não tem trem. Você fica na sua família por 100 anos, por 200 anos. Em outro vilarejo, talvez os vilarejos que estejam, não sei, a 100 quilômetros dali,
Depois de centenas de anos, as suas técnicas têm elementos diferentes. Talvez naquele vilarejo as pessoas sejam mais altas, na outra mais baixas. Talvez esses aqui cultivam arroz e aqueles outros cortam cana. Talvez em um vilarejo as pessoas estudam livros e aplicam uma filosofia àquela técnica, como o que acontece no Taiji. Aplica ali uma filosofia, enquanto em outro vilarejo aplicam uma filosofia budista, como acontece em Shaolin. Por isso, os termos mudam e o Kung Fu muda e cresce. Mas existem os livros muito antigos do budismo, do taoísmo, do confucionismo, e é isso que mantém a sociedade do sul ao norte da China como algo comum. Os caracteres chineses são os mesmos. Os livros de 2.000 anos de idade são os mesmos. Mas o Kung Fu é passado de pai para filho, de avô para neto. Não está escrito no livro. Então muda mais. Very good. Muito bom. Aproveitando aqui que o Xixon falou a gente está na dinastia Ming, falou de Titiquan, falou de Yuanlan. A gente também tem, nesse mesmo período, a atribuição do desenvolvimento do Tai Chi, a figura de um outro general, que é o Shen Wanting. Então, a gente até conversou um pouco aí ao longo da semana, e eu queria que o Xixon falasse um pouco da correlação entre Tan Lan Chuan e Shen Tai Chi, se tem alguma correlação do ponto de vista histórico, se esses dois generais, enfim, se as técnicas têm alguma semelhança. Tan Lan Chuan e Tai Chi Chuan. Eu não posso falar como mestre sobre a técnica de Chen Wanting, nem sobre as famílias do Tai Chi. O que eu posso sim fazer é falar daquilo que foi escrito na dinastia Ming. Durante a dinastia Ming, havia 2 livros. O mais conhecido é o do Qi Ji Guan. E esse livro é muito famoso, porque ele tem as imagens, os desenhos. E tem um segundo livro, que eu traduzi uma seção dele para o inglês, o nome é escrito por um general anterior ao Qi Ji Guan, e ele descreve o método de treinamento para as técnicas que você vai encontrar no Tai Chi Chuan hoje, os mesmos nomes, alguns dos mesmos nomes. E as técnicas vão dizer, você pega um pedaço de madeira, coloca no chão, e aí você chuta a madeira, aí você soca. E essa técnica com esse nome é aplicada dessa forma. E faz algumas descrições, assim, das técnicas de mãos livres. Eu também acho muito interessante que esse livro não seja tão conhecido. E a segunda coisa que eu acho bem interessante é que no livro do Qi Ji Guan, ele tem o estilo de Kung Fu chamado Changquan, Taizu Changquan, e muitas pessoas no Tai Chi chegaram à conclusão de que o Tai Chi deles descende daquilo que foi escrito no livro do Qi Ji Guan. Quando o Qi Ji Guan ensinou artes marciais, ou quando os seus soldados ensinaram artes marciais, aquilo não se parecia com o Tai Chi que a gente faz hoje. Seria mais parecido com o Zhu Ji Chuan, que a gente pratica na nossa escola. Se parecia com um Kung Fu básico em que você tem que ser muito forte e depois de praticar essa técnica firme e forte que você vai se tornar suave depois de treinar muito isso. Então, como mestre ensinando a sua família, você vai ensinar a filosofia profunda que é aquilo que se ensina em Zhenjiagou. Voltando ao livro de Qi Ji Guan, o livro tem a forma Taizu Changquan,
E tem a pergunta, bom, todas essas técnicas nesse livro, mais de 30 técnicas, será que elas realmente são do Taizu? Taizu ensinou Kung Fu nos anos 900. Nessa época ele ensinava Kung Fu. Dá para acreditar que essas técnicas foram passadas de uma dinastia a outra através de tantas guerras durante 1000 anos. É inacreditável. E, de fato, no livro do Qi Ji Guan, ele só diz em uma das técnicas e em uma outra técnica, essa técnica vem de Sun Taizu. Então, no tempo do Qi Ji Guan, só tem 2 técnicas que chegaram. E eu acho muito interessante que no livro do Louva-a-Deus tem também só 6 técnicas e a 7ª é mover o seu corpo, a 6ª é estratégia, a 5ª é também muito básica. E essas 5 técnicas são atribuídas a 3 pessoas. O mestre famoso Sun Taizu, um general famoso que é da mesma época, chamado Haitong, e um personagem fictício que nunca existiu na história. E a história de Jianan, que é um personagem fictício, é bastante interessante. Isso responde à pergunta? Tipo, Kevin, ouvindo o senhor falar sobre as histórias e mesmo no início sobre como as metáforas, a linguagem histórica traz metáforas, eu fiquei me perguntando... Pode mais rápido. Mais alto. Desculpa. Sobre as metáforas, até pensando na transmissão oral dessas histórias. E aí eu fiquei me perguntando sobre as histórias, ouvindo também sobre a parte marcial da origem do Kung Fu. Eu fico me perguntando sobre as histórias que a gente conhece da origem do Kung Fu. Do Tamo Bodhidharma, do Mosteiro Shaolin. Como o senhor vê essa parte das histórias, das lendas ou das histórias? Ficção. Mas o senhor acha que tem... mas Falar da metáfora. Eu posso falar da metáfora real. Quais são as mensagens que estão por trás? Não, mas fala da metáfora real pra gente. Agora deu uma tela, né? What is the purpose of a metaphor? Para que serve uma metáfora? O propósito de uma metáfora é dar para o aluno uma coisa que eles vão lembrar e não vão esquecer nunca mais por 50 anos. E um dia, talvez eles cheguem a entender. Por exemplo, quando eu comecei a estudar o Zen, tem uma metáfora muito famosa, chamada em japonês... Bom, é uma charada. Essa metáfora é apresentada na forma de uma charada. E o menino vai ao velho mestre e diz: será que eu realmente entendi a minha espiritualidade? E o mestre diz: por favor, me mostre o som de uma palma com uma mão só. O som de palmas com uma mão só.
And the book doesn't explain the sound E of o one hand livro clapping. não explica o som de bater palmas com uma mão A só. sound comes from two hands. Porque o som vem de duas mãos. How does one hand Como é que clap make a uma sound? mão sozinha faz um som? Totally illogical. Totalmente ilógico. Your brain cannot O seu comprehend cérebro how this não makes any alcança sense. como é que isso possa fazer sentido. And yet you must E demonstrate mesmo to the assim, master the você sound of precisa one hand mostrar para o mestre o som de bater palmas com uma mão só. clap. I never forget the metaphor Eu nunca esqueço dessa metáfora, because it sounds so ridiculous porque and so é tão impossible. ridículo, tão impossível. After 40 years, Depois de 40 anos, maybe more, talvez mais, I learned the metaphor when I was 13. eu aprendi Never essa forgot it. metáfora It's so quando eu simple. tinha 13 anos, eu nunca esqueci. It wasn't until much later Não that I foi finally can só understand muito mais tarde que eu very deeply through comecei a meditation. entender através da meditação. What is this master trying to O que explain? esse mestre está tentando explicar? And the reason I E followed a the path razão to pela understand qual eu segui o caminho de buscar esse entendimento has to do with something I tem see a in this ver room. com uma coisa que eu vejo aqui nessa sala, The metaphor of a the metáfora dragon and the tiger, do dragão e do tigre, as it is explained in our Lohan como Gong ela é explicada no nosso Road and the Lahangong, Bold Transmission book. na história do livro da transmissão da But there tigela e are da many camisa. old books Mas tem muitos livros antigos que falam da metáfora do tigre e do dragão. What is a dragon? O que é o dragão? A dragon only exists Um in our dragão imagination. só existe na nossa imaginação. Você não pode ver um dragão. It is in the clouds. Ele está nas It is in nuvens, the water. está dentro da água. When you look at the clouds, Quando você the olhar clouds para are as always nuvens, moving. elas estão se You movendo. look at the sea, E você the olha sea para is o always mar, moving. o mar está se movendo. Inside, there's the energy E of the dentro dragon. tem uma energia do dragão. It's mysterious. É misteriosa. What is a tiger? O que é um You tigre? can see a tiger. Dá para ver um The tigre. tiger is strong. O tigre é The tiger is forte, powerful. ele é If poderoso. you see a tiger, Se você eye to vê eye, um tigre, olhar no olho dele, é a última coisa que você está vendo na vida. what does the dragon and the tiger O que mean que for o us? dragão e o tigre querem dizer para nós? The tiger is our O strength. tigre é a nossa força The dragon is our mind. e o dragão é a nossa mente. So the metaphor Então, says, a metáfora Shanglong Fuhu, diz Qianglong Fu, control controlar the dragon, subdue the o tiger. dragão, dominar o tigre. The theory is very simple. A teoria é bem simples. When you sit down, Quando you close você your eyes, se senta e fecha os disconnect olhos your mind from your body. e desconecta a mente do corpo, Your breathing becomes very a sua smooth. respiração fica muito Your body does suave, not move. o seu corpo não se You move, no longer can use your senses você of não pode thinking, mais of usar os touching. seus sentidos, o seu pensamento, And you o seu turn your tato, mind into e your você mind. volta a sua mente para dentro de si. It is a type of meditation. É um tipo de meditação. And yet it is taught as E a ainda deep assim, part of the pragmatic é Kung Fu. ensinado como uma parte importante do Kung Fu Louva-a-Deus. Why? Because Por in the quê? praying mantis Kung Fu Porque training, when no you treinamento train the force, do and the Kung master Fu pushes you Louva-a-Deus so e hard você está treinando until uma you forma feel e you're o gonna mestre pass out, está you cannot levando breathe. você You cannot tão catch your longe que breath. você sente You que feel like não you're vai going to aguentar die. mais, que você acha que você vai morrer, não consegue mais respirar. Finally, you have the chance to catch Finalmente your breath. você chega na oportunidade de poder respirar, encontrar sua respiração de novo. Esse é o momento mais precioso do treinamento do Kung Fu. Quando você traz de volta a sua respiração para a lentidão. Para onde foi a sua mente? Quando você perde o controle do seu corpo. Para onde vai a sua mente quando você ganha de novo o controle do seu corpo? A sua mente é como um espelho. Foca sua mente, não move o corpo, não move a mente. Inspira, expira. Esse é o nível 0 que a gente chama de dominar o tigre e controlar o dragão. Depois que você passou por esse treinamento, depois que você tiver se focado nisso, estudado alguma filosofia, talvez você venha perceber uma coisa que estava lá num filme chamado Matrix.
Tudo o que a gente pode entender nesse mundo vem dos nossos sentidos. Tudo o que a gente pensa vem daquilo que a gente experienciou através dos nossos sentidos. A gente experiencia, uma parte da gente fica observando a experiência, como se tivesse duas pessoas dentro da nossa mente. Então, dentro de você, você vai encontrar essa metáfora. Eu espero. A metáfora tem milhares de anos de idade, dezenas de milhares de anos de idade. Por isso que a metáfora é importante, uma coisa que pode atravessar culturas, línguas, atravessar o mundo por milhares de anos. Isso é uma metáfora potente. Uau. Marcião. Não, desculpa. Podemos? Podemos é um partido da oposição. Ok. Jamais. Opa. Ok. All right, I'm ready to go. Yes. One moment. Ok. Xixão, Yes, sir. você teve a honra de conhecer o nosso Xie Lihongye? Se sim, a gente tem muita curiosidade de saber como era os treinos, né, do Shifu conjunto com o Lihongye, como que era a vigorosidade do Xie. Yes. O Shifu me levou para conhecer o Xie Nihonjie. Ele tinha 70 anos. E nós fomos para um parque, eu, o Shifu e Nihonjie. E o Shifu pegou um bastão, não sei qual que era a forma que ele fez uma forma de bastão. E ele, com 70 anos, saltava. E a forma dele falar, o jeito dele se mexer, nunca vi nenhum homem de 70 anos daquele jeito. Conheço gente de 25 anos que já está muito mais caído. E eu também fiz uma demonstração de Kung Fu. O Shifu pediu que eu demonstrasse. E uma coisa que eu sempre fiquei pensando, sobre o que ele estava pensando, porque a forma de Kung Fu que eu demonstrei para Nihonjie, ele não ensinou ao Shifu. Mas o Shifu me disse que eu fizesse aquela forma. Acho que porque essa forma, Xixi Kung era a minha melhor forma naquele momento. E o Shifu queria que o Lihongye visse que eu trabalhava duro. Então, Lihongye, posso contar a história de como ele me pediu que eu desse um soco nele? Claro. Então, ele disse, então, agora eu vou demonstrar o meu Qigong. Me dá um soco na barriga, o mais forte que você puder. E aí eu soquei ele, e ele estava rindo de mim. E dizendo, o seu soco não tem nenhuma potência, nem machuca, enquanto eu socava. Se você me socar, eu vou ter que fazer isso aqui, tá bom? Eu vou ter que segurar, tô pronto. Mas ele simplesmente ria enquanto eu golpeava. Parecia que eu estava socando um pneu de carro. Isso deixou uma memória tão forte em mim. Esse homem tem que acordar todos os dias e treinar esse Qigong toda manhã. Para que quando ele chegue aos seus 70 anos, como é que eu vou derrotar? Um mestre de 70 anos, você quer lutar com ele, você soca o mais forte que você pode e ele ri. Ia falar em inglês, né? E a demonstração, ele fez. Pampu, Xixi Pampu. Foi boa. Foi tudo bem. Não era importante. Lihongye era importante. E quais eram as características mais marcantes, assim,
do Xie Li Hongjie? O que ficou de mais marcante enquanto ele dava aula, enquanto ele ensinava o Shifu? For Li Hongjie. Yeah. I didn't really learn from Li Hongjie. Eu I only realmente had a não demonstration. aprendi com ele. Eu só vi demonstração. And I feel that the most E important thing from Li Hongjie was a coisa mais importante dele era ver como você pode ficar tão velho e ainda ter um Kung Fu tão forte. But now Shifu is Agora also o old. Shifu também está velho. There's another master. E tem um outro mestre, Another Grand Master of Shifu. um outro grão-mestre do Shifu, And I met him que when eu he conheci was 92. quando ele estava com 92 anos. And a similar story happened E with this uma história master. parecida aconteceu com esse outro mestre. Do you want to know? Vocês querem ouvir? Yes, yes. One day, Shifu had Dia gone to o teach Shifu Kung Fu in Taipei. foi ensinar Kung Fu em Taipei. And on Sunday, E I no was domingo leading the Kung Fu eu class estava at conduzindo a Confucius aula num templo de Confúcio. And as I'm practicing E the quando eu estava Taoda treinando o and the Tao Wei Jia Yan, e o the Tuyen, two-person training technique with my Kung Fu brother, com o meu irmão de Tai Kung Jiamin, Fu, Tai Jiamin, a gente estava there's an old treinando man e tinha um homem mais sitting down velho watching. sentado assistindo. And he gets up and he E walks ele over to levanta us, e very caminha old. até nós, muito velho. His hands are shaking, As mãos dele tremiam and he's bent over, e ele estava curvado para and frente. he says to me, E ele fala assim para "Your mim: Kung Fu is not right. o seu Kung Fu não está certo. Come and do it with me. I Vem will aqui show fazer you." comigo, eu vou mostrar para você. And I was like, E aí eu tava, "Okay." bom, tá bom. And he comes with the technique E aí ele vem com a técnica and punches high, low, e, high, low, e, high, e low. golpeia em cima, embaixo, em cima, embaixo, muito rápido, muito duro, muito forte. Eu começo a recuar e esse homem, que era bem mais baixo do que eu, Hitting me on the side of the head and me punching me in the golpeia groin. na virilha e na cabeça. And I was E like, eu tava, "What? o quê? How is this guy gonna beat me O que up esse here?" cara tava a ganhar de mim aqui? And then he stopped E aí ele and parou he gave me some e explanation me deu umas explicações que eu não me lembro, because my only thought porque a was, minha "Who cabeça is this tava, guy?" quem é esse cara? One, and how old is this guy? E This quantos guy anos is esse very, cara very tem? old. Esse cara parece muito, muito velho. And I said, E "Master, eu falei, very, very mestre, politely, I de don't maneira get muito angry, educada, eu even não though I fico was beat bravo, up by an old mesmo man. se eu tivesse sido I was maybe levado porrada de um homem 24, velho. Acho que eu tinha 24 anos. Master, Eu disse, mestre, posso how perguntar old are you? quantos anos o senhor tem? I'm 92 years Eu old. tenho 92 anos. 92? 92? Did I hear correctly? Eu 92? escutei bem. 92? 92. And then he said, "Ah, Aí ele falou, you don't remember me? ah, você não lembra de mim? Remember 3 years ago? 3 anos atrás. You were across the street. Você estava do outro lado da rua comendo fruta com o seu Shifu e eu passei de bicicleta e o Shifu disse oi pra mim, acenou pra mim. E aí eu lembrei. Sim, faz 3 anos o Shifu mostrou pra mim um velho mestre passando de bicicleta e a gente disse oi do outro lado da rua. E 3 anos depois, esse mestre de 92 anos lembra de mim e vem aqui lutar comigo. E aí eu pergunto para ele, faço uma pergunta e ele diz, eu sempre uso meu cinto de Qigong. E ele levantou a camisa e ele tinha um cinto enorme. E no nosso livro da transmissão da tigela e da camisa, na página 1, antes de começar o treinamento, a primeira frase diz, amarre o cinto em volta da cintura. Primeiro passo. E aí está esse mestre lutando comigo com 92 anos. Alguns dias depois eu encontrei o Shifu e aí eu contei a história. Ele riu e o Shifu nos contou muitas histórias desse mestre.
E aí, claro que o Shifu conhece esse mestre muito de perto, então as histórias são interessantes. Mas para mim, a coisa mais interessante, as histórias mais interessantes que eu ouvi sobre o mestre Hokbei vinham de outras pessoas, outros alunos de outras escolas. E eu descobri que há muitos anos o mestre Hokbei era um mestre muito famoso de Tainan. Porque ele passava por todas as escolas de Kung Fu e batia em todo mundo. E lutava com todo mundo. E foi por isso que o Shifu foi estudar com ele. E mesmo quando o mestre Hokbei estava com 92 anos, e ele me vê ensinando Kung Fu, é a responsabilidade dele bater em mim. É claro que para nós, pessoas que treinamos Kung Fu, a gente fez uma separação. Então, isso é o meu corpo, esse é o meu corpo e meu corpo não é quem eu sou. Você está batendo nesse corpo, você não está atingindo o meu coração. Então, quando eu apanho de um mestre, eu só me sinto contente. E depois eu descubro quanto aquele mestre era grande. E penso, nossa, que honra. Acho que eu fui talvez a última pessoa, talvez eu tenha sido a última pessoa em quem ele bateu no peito. E o aprendizado é que quando eu tiver 92 anos, eu preciso sair batendo nos moleques. Bem-vindo ao Brasil, podemos fazer isso aqui no bairro do Limão, na Santa Cecília, né? Xixon, a gente tem dentro da tradição do Kung Fu isso que a gente chama de Pai Chi, né? Esse momento de se tornar discípulo do seu professor, do seu mestre. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que surgiu essa oportunidade, esse convite, e que você falasse o que é ser discípulo e como é ser discípulo do mestre do Shifu Shi. Na verdade, para mim, eu não achei que faz tanta diferença. Porque quando eu encontrei o Shifu, eu já disse para ele logo de cara que eu queria dedicar tudo ao treino com ele. E ele me deu um lugar para morar na casa dele, não na casa dele, na sala no vestiário dos alunos. E o Shifu disse, vamos lá, vamos fazer uma demonstração, vamos demonstrar. E ele me ensinou muitas técnicas que eu sei que outras pessoas não aprenderam. Então, do meu ponto de vista, passar pela cerimônia de discipulado foi um pouco uma formalidade. Não foi só depois de 20 anos quase que eu fui entender que aquela cerimônia tinha uma conexão com a história antiga. E o Shifu me disse que a cerimônia do Pai Shi, que ele tinha feito com vários mestres diferentes, e os diferentes mestres faziam essa cerimônia de maneiras diferentes. Então, para mim, eu sinto que a coisa mais importante é por que ele trabalha tão duro? Por que ele está trabalhando tão duro para conquistar? Por que eu estou treinando tanto? Qual é a habilidade que eu quero conquistar com esse treino? E como eu vou passar isso para a próxima geração? E talvez um dia o Shifu... Eu não sei, eu realmente não sei sobre o Pai Shi. O que ele vai fazer com o Pai Shi? Bom, aqui tem um discípulo, ali tem outro discípulo. Porque eu não sou o discípulo mais velho.
mas dos discípulos do Shifu que ainda treinam Kung Fu, eu sou o mais velho. O que acontece com as pessoas que vieram antes de mim, depois de ter feito a cerimônia? Talvez eles tivessem que ir trabalhar para ganhar dinheiro, ou se casaram, tiveram filhos, ou sentiram que não tinham tempo para o Kung Fu. A cerimônia de discipulado é uma formalidade para você, mas você realmente precisa tomar o Kung Fu no seu coração seriamente antes ou depois da cerimônia. Então, isso é por agora. Mas há muito tempo atrás, na dinastia Qin, a cerimônia do Bai Shi tinha um sentido mais potente. Você passava pela cerimônia, você aprende as regras, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem algumas regras que você precisa seguir, que pra gente é bastante simples, né? Então, eu não vou pegar uma faca e matar uma pessoa, coisas assim de senso comum. Mas há muito tempo atrás, as pessoas precisavam que os mestres ensinassem essas regras. E há muito tempo atrás, tudo era secreto. Mas agora tudo é aberto. As técnicas mais avançadas você pode encontrar no YouTube. Xixão, o Xixão já contou pra gente, mas a gente já leu também no antigo site dele sobre uma história que era o dia de varrer a tumba. Dia de varrer a tumba. Yes. E a gente sabe que acho que isso é bem importante, né? Tem um conteúdo histórico. A gente gostaria de ouvir essa história do Shifu e do Xixão. E como ele foi convidado para o dia de varrer a tumba. E incluindo no que o Márcio falou, eu queria perguntar também se tem relação com o Festival da Primavera, o Ano Novo Chinês, porque tem esse momento também, da gente ir até a tumba e varrer a tumba. Entendeu? Entendeu a minha pergunta? É o Ano Novo Chinês. Bom, essa história em particular a que você se refere foi bastante incomum. Um mestre nos Estados Unidos que tinha estudado com o Shifu, com um irmão mais velho do mestre Xu Zhengjong, ele veio me visitar e a gente se tornou muito amigo. E ele tinha alguns vídeos super secretos de Kung Fu, muito secretos. E um dos vídeos que ele tinha eram vídeos do Wei Xiaotang. E o um aluno do Wei Xiaotang, os dois fazendo o Tuilian. E esse amigo meu dos Estados Unidos depois foi embora, ele não fala chinês, não fala muito chinês, aí ele foi embora. E um aluno do Wei Xiaotang, não sei, depois a gente se comunicou por telefone e a gente falou desse vídeo. E ele também, como um estudante avançado, um aluno avançado, ele queria saber se a gente tinha exatamente o mesmo vídeo, sobre exatamente a mesma técnica. Enquanto a gente conversava, a gente ficou muito amigo também. E por que a gente ficou amigo? Ele me convida para ir para varrer a tumba do mestre Wei Xiaotang. E os discípulos mais velhos desse mestre estavam convidando os alunos para fazer a varrição, a limpeza da tumba. E aí eu levei um vídeo de Kung Fu comigo. Era uma técnica que eu tinha aprendido do mestre Xu Zhengjong, uma técnica de Tuilian.
porque eu achava que a técnica de Tuilian do meu mestre era a melhor de todas. Então a gente vai varrer a tumba, eu escuto as histórias, a gente tem tempo para comer as frutas e a gente senta na escola de Kung Fu. E aí eu falei, eu trouxe um vídeo das técnicas do meu mestre que eu estou demonstrando. Vocês querem ver? Aí eu achei que talvez eles vão dizer, não, mas não, eles estavam muito curiosos. Oba, técnicas? Sim, sim, sim. Vamos assistir. O vídeo tem 50 minutos. Eles colocaram um vídeo e os mestres estavam lá e eles assistiram o vídeo. E eu fiquei surpreso. E eles estavam chocados de ver as técnicas de luta do meu mestre. Nem era o mestre, era eu e os meus alunos. A gente estava bem bom, porque a gente tinha treinado bastante. E um dos mestres diz, que técnicas são essas? De onde elas vêm? E aí eu disse, isso é louva-a-Deus do meu mestre. Eles assistiram o vídeo inteiro, rebobinaram até o começo e assistiram 2 vezes. Então eu pensei, bom, eles não estão sendo muito educados, eles assistiram 2 vezes, eles devem gostar do que eles estão vendo. Então, o irmão mais velho desse grupo, que é bastante velho e também muito forte, uma das poucas pessoas que treinou pessoalmente com o mestre Wan Song-Ting e treinou com esse mestre até ele morrer e era o melhor lutador. Então, depois que a gente assistiu o vídeo 2 vezes, a gente vai e esse mestre demonstra a sua técnica de luta com um aluno mais jovem. E falei, é assim que a gente faz a demonstração. E ele demonstrou o Babu Tan Lang, que o pessoal da Ponlai Brasil já conhece. E mostrou como usar de maneira muito suave as aplicações, de maneira muito bonita. Ok. Xixão, a gente escuta os professores, os mestres, e a gente já leu também as pessoas falando sobre as 3 grandes montanhas do louva-a-Deus, né? São 3 grandes mestres, né? Chamados das 3 montanhas. E a gente gostaria de ouvir sobre a importância das 3 montanhas. Tem um livro, um outro livro, e o livro ainda é um livro secreto. Poucas pessoas já viram esse livro. Muitas pessoas nem sabem que ele existe. Há muitos livros desse tipo. E foi minha responsabilidade encontrar esse livro e encontrar esse tipo de livro e estudar esse tipo de livro para entender. Então, as técnicas das 3 montanhas de Layan incluíam um livro das formas, técnicas e aplicações das técnicas. Então, se você quer saber como a técnica é aplicada e você tem uma pergunta, você pode olhar para o livro e vai entender. Então, na verdade, o Shifu Shi não ficou muito contente que eu tenha feito isso, mas eu sentia que no meu estudo do Kung Fu Louva-a-Deus, talvez se eu fosse a única pessoa capaz de fazer isso, porque ele é ele, não seria útil para ele fazer aquilo que eu fiz. Então, esse livro, o autor é Tsui Sou-chan. Ele é um mestre muito importante de louva-a-Deus, porque o livro dele ainda existe hoje. Algumas pessoas sabem que existe, mas pouca gente já viu. E eu pego esse livro, levo para a China e mostro para um membro da família.
Durante a Revolução Cultural que você estava mencionando, o Kung Fu louva-a-Deus foi passado dentro das famílias, dentro da casa, onde ninguém ficava sabendo. Eu acho que até pessoas dentro da família não sabiam. E eu digo para esse mestre Joe na China, trouxe um presente para você. Eu tenho um livro desse mestre, seu grão-mestre. Ele sabe que o livro existe, mas ele não consegue encontrar esse livro, não tem acesso a ele. Então eu dei para ele o livro como presente e ele ficou bastante chocado, começou a abrir o livro e ele ficou tão emocionado, e foi então que eu descobri. E bom, esse livro, ainda mais secreto, um aluno dele que era da família copiou o livro, fez correções e incluiu mais material. E ninguém sabe sobre esse livro, é muito, muito raro. Então ele me deu esse livro como presente para fazer uma comparação. E a razão pela qual eu queria mostrar esse livro para esse mestre não é porque eu queira aprender as técnicas avançadas do louva-a-Deus, é porque nesse livro estão as técnicas básicas. E eu queria que ele me explicasse algumas técnicas muito básicas, porque eu percebi que as técnicas básicas também estavam descritas no livro muito antigo, que é o da transmissão da tigela e da camisa, da técnica do louva-a-Deus. Então, naquele momento, eu queria entender como pode acontecer que esse livro exista, de onde vêm essas técnicas. E é então que eu descobri a história. Essas técnicas de Liang Shuixian, um antigo mestre de louva-a-Deus, não tinha todas as formas, não tinha todas as técnicas. Ele ensina aos seus alunos. Jiang Hualong e Sun Tzu, e Jiang Hualong e Sun Tzu praticam essas técnicas, organizam essas técnicas, e Sun Tzu escreve muito bem, ele escreve essas técnicas, e eles têm um menino muito jovem, porque Sun Tzu era muito jovem, ele aprende as técnicas, e eles passam por diferentes escolas de Kung Fu, lutando para ver como essas técnicas funcionam contra outras técnicas. E é com essa experiência que eles criam as formas chamadas de Aiyao e registram as aplicações e fazem esse livro. Isso foi a fonte dessas técnicas para o Jaiao. Então isso é algo que muita gente hoje acha muito importante, muito valioso. E isso volta para a questão do Baishi, porque agora, por que esse livro é secreto? Se você tem o livro e você tem a técnica, você pode inventar uma história e dizer que você aprendeu do mestre X e Y. Mas na verdade é mentira. Mas quem sabe? Quem vai saber? Então, um propósito da cerimônia de Baishi é essa foto. Tem uma parte da cerimônia que começa no final da dinastia Qin, em que o mestre e o discípulo tiram uma fotografia muito específica para demonstrar que esse homem é discípulo desse mestre e ele aprende comigo. Então, se eu for, porque eu sou mestre, se eu for tirar uma foto com algum aluno ou com algum outro mestre, eu tenho muito cuidado para não fazer essa foto em particular, não tirar a foto desse jeito particular.
É uma coisa meio assustadora e misteriosa sobre o Kung Fu, porque o Shifu tem muitas histórias sobre quando ele era jovem e não sabia qual Kung Fu era verdadeiro e qual era falso. E até o Shifu Shi já foi enganado por alguns mestres que mentiam, que ensinavam por dinheiro um Kung Fu falso. Então você pode dizer que parte da cerimônia de discipulado e parte da existência desses livros é devida à intenção de manter a integridade, a sinceridade do ensinamento dos mestres para seus discípulos. Thank you. Xixon, a gente sabe que você está escrevendo um livro, que você já tem alguns anos que você está escrevendo um livro, e a gente queria um furo de reportagem aqui, que você contasse para a gente sobre o que vai ser o livro, que conteúdo ele vai tratar, vai ser mais sobre Kung Fu e espiritualidade, vai ser mais técnico, enfim, ou tudo isso. Desculpem, quanto mais eu estudo, mais maluco fica esse livro. Quantas páginas ele vai ter, então? How many pages? Não quantas páginas, quantos livros eu vou escrever. Originalmente, a ideia era só fazer uma tradução do Lo Han Gong. Mas depois que eu comecei a tentar entender cada frase, uma frase, e aí eu pensei, será que a minha tradução está boa? E aí eu fui estudar uma outra frase, aquela que eu falei do dragão e do tigre. Fala do dragão e do tigre. Fala de polir o espelho. E você treinando Kung Fu é a sua mente límpida como um espelho. Você consegue limpar o seu espelho todos os dias, o espelho da sua mente? Tem esse tipo de ideia. Fala da história do mestre com sobrancelhas compridas, dos mestres que chegam a Ponlai, o mestre Cheng Wan. E para cada historinha, para cada frase, tem livros e livros por trás. E cada um é mais interessante do que o outro. Depois que eu comecei a fazer isso, já faz 30 anos. Eu pensei, bom, agora eu sou um mestre de Tanglang, talvez eu tenha que focar no livro de Tanglang. Mas para o livro sobre Tanglang, embora eu sinta que já passei da metade, mas há anos eu estou trabalhando nele. E faz alguns dias eu estava numa outra escola da Ponlai e um aluno me perguntou qual livro sobre Kung Fu eu recomendava. E eu senti uma dor no coração porque eu não tinha um livro para recomendar, porque o meu livro vai ser o melhor, mas não está pronto. Então, aí eu fui deitar preocupado com esse problema. E às 4 da manhã eu acordei com uma solução. O livro está pronto, ficou pronto. A solução é muito simples. Vamos pegar pequenos pedaços de histórias curtas e juntar como contos, assim como a gente fez esse podcast hoje. E aí vai ficar pronto bem mais rápido. Mas a pergunta é quando vai ficar pronto? Isso. Logo. Daqui a pouco. Amanhã, será? Tomorrow? Você sempre pode me perguntar qualquer coisa e eu vou ficar muito contente em responder. E muitas das histórias que a gente falou hoje estão no livro. A parte sobre as histórias que eu realmente gosto de contar são as histórias antigas, sobre algo que aconteceu na história e que mudou o curso da história na China.
E essa história acaba se tornando uma metáfora de como a gente treinar o nosso corpo e a nossa mente. Essa é a parte que eu realmente quero compartilhar com os alunos. Maravilha. Aproveitando, eu queria que ele falasse um pouco, ele comentou em uma das visitas também sobre os 18 Lohan do livro e falou que era bem importante para a prática do Kung Fu. Então acho que seria bacana também ter esse registro aqui do Xixong. Por que é importante? Antes de responder, Ok. acho que isso é importante para mim. A maior parte das pessoas nem sabe o que é isso. Mas você pode dizer o que é isso e dizer depois por que é importante pra But gente, can you né? tell us what it is Pra and gente é importante why saber. is it important for us? Para uma pessoa como eu, que precisa morar nas montanhas e realmente eu não encontro muito com os meus alunos, de manhã quando eu acordo e eu preciso treinar meu Kung Fu, e eu não tenho ninguém para ensinar, por que eu estou treinando Kung Fu? Eu não vou entrar mais em brigas, né? Eu acho. Até que eu tenha 92 anos. Então, por que esse treinamento é importante para o meu espírito? E as metáforas, as ideias no livro são um lembrete de estudar alguma coisa espiritual todos os dias. Por exemplo, durante o tempo que eu passei com o André à noite, ou quando a gente está no carro, eu estou sentado lá, eu estou estudando agora um livro que é sobre o sexto discípulo de Tamo. Então tem essa história verídica de que aquilo que ele ensinou foi passado adiante, e a sexta pessoa chamada Hoinan. E aquilo que ele disse antes de morrer foi colocado num livro. E esse livro é sobre budismo, e as ideias no livro foram incluídas no Luohan Gong. Uma metáfora muito curta é o Luohan Gong. E quando você estuda a metáfora, você quer entender a metáfora, você vai ler o livro de Hoinan. E Hoinan explica a sua mente. Você quer treinar e entender a sua mente, tem algumas coisas que você precisa saber antes. E esse conhecimento está explicado no livro do Hoinan. O Sutra está explicado. A explicação está no Sutra de Hoinan. Então eu estou tentando entender e traduzir e colocar em relação o Sutra de Hoinan com a prática do Kung Fu. E recentemente houve uma outra coisa que eu pesquisei bastante justo antes da minha viagem para cá, que é sobre Guanyin. Guanyin é bastante conhecido. E eu não tinha percebido, até muito recentemente, que em muitos templos antigos em Tainan, Guanyin está de frente para os 18 Lohan. Então a pessoa que escreveu os 18 Lohan está muito familiarizado com o livro de Guanyin, que é o Sutra do Coração. E no Luohan Gong tem uma metáfora que vem do Sutra do Coração, no Luohan Gong também. Então, tem tanta informação. Luohan Gong é o dedo que aponta para a lua. Tipo no filme do Bruce Lee. Vocês viram esse filme? E é a mesma coisa. O livro do Luohan é um dedo que aponta para a lua, apontando para ideias que você vai encontrar em outros lugares. E é por isso que para mim é tão importante, porque tem tantas coisas, ele aponta para tantas coisas. E
Quando eu recebi esse livro e mostrei ele para o Shifu, e eu perguntei para ele, e ele me disse, na verdade, isso está escrito numa linguagem que hoje a gente não entende mais. E, de verdade, eu levei esse livro para acadêmicos, pesquisadores em Taiwan, e raramente eles entendem alguma coisa que está escrita nesse livro. E eu percebo que eu preciso entender livros que foram escritos há 1000 anos atrás para entender esse. Isso é um livro de Kung Fu, louva a Deus. Como a profundidade disso eu nunca vou terminar de descobrir. Então, é algo para que eu tenho que devotar minha vida para poder passar essa informação para as pessoas, essa informação espiritual. E toda essa informação espiritual começa com ficar no mapu, ficar na postura do cavalo. Estamos quase acabando. Estamos quase acabando. Hã? Eu acho que seria importante, a gente falou bastante também sobre o Sun Wukong, A Jornada para o Oeste. Eu sei que é uma obra que você gosta muito, o Xixon gosta muito, e a gente também aqui no Brasil gosta também. E acho que seria importante também ouvir dele um pouco a importância dessa obra para a cultura tradicional chinesa e as correlações com a arte marcial. Eu não sei o quanto que as pessoas conhecem sobre a Jornada para o Oeste, mas muitas pessoas conhecem a ideia de que as pessoas no Jornada para o Oeste tudo é uma metáfora daquilo que vai acontecer dentro da sua mente. E isso não é um conhecimento muito difícil de encontrar. Então eu não vou passar por esses detalhes. Mas eu queria entrar num outro detalhe da Jornada para o Oeste que, para mim, eu acho que é muito, muito especial. Jornada para o Oeste foi escrita 500 anos atrás, mas partes do Jornada para o Oeste foram escritas há 1000 anos. Uma parte mais antiga da Jornada para o Oeste é uma conversa sobre um homem que vive nas montanhas e corta lenha. E um homem que tem um pequeno barco e pesca. Todas as tardes, eles caminham na beira do rio e têm uma conversa. E a conversa deles tem alguma poesia, coisas sobre a vida nas montanhas, sobre a vida no rio. E se você olhar bem de perto o livro Jornada para o Oeste, essa conversa é a força que mudou a China. E para mim, eu vejo como isso é potente, que as pessoas mais desimportantes na sociedade, um homem que pega peixe com uma vara, um homem que corta lenha com um facão, tenham transformado a China e tenham feito a China aceitar o budismo. Tenham feito que as pessoas se tornassem mais vegetarianas, mais veganas, com base nessa história muito simples. E para mim, me dá esperança, porque eu sou um homem que não tem dinheiro nem poder. E quando eu olho para todos os problemas do mundo e eu penso o que é que eu posso fazer para enfrentar esses problemas, bom, aí eu me concentro naquilo que eu acredito e eu trabalho sobre isso todos os dias. O meu treino de Kung Fu me dá potência física, estudar o livro do Luo Hongkong me dá uma potência espiritual e mental. E o negócio que eu tenho é aquilo que eu estou devolvendo para o mundo. Uau! Finaliza aí, Augusto. Pode finalizar.
Você? Não acho. Basílio, Márcio? André? Lara? Pergunta para você? Quer fazer uma pergunta? Não? Essa é a sua tradicional. Qual? Esse Eu final. tenho uma última pergunta. Agora é a última. Agora é de verdade a última. Xixon, se você encontrasse você mesmo com 13 anos de idade, o que você diria para ele? O que você diria para você mesmo? It just so happens that I love Acontece science fiction. que eu adoro ficção científica. I have asked myself this Eu question já me 1,000 fiz essa times, pergunta 1000 vezes. and I have imagined E eu what would imaginei today's Kevin go o back que and do to o the Kevin faria 10 years old, com aquele 15 Kevin de years old, 10 anos, de 20 years 15 old. anos, de What would I 20 do? What anos. would I O que say? eu faria? O que eu diria? And the reason that I always E a razão pela qual eu sempre me faço essa pergunta is because I think about where é am I porque today? eu penso, me faz pensar em onde eu estou Someday hoje. I must leave the world. Algum dia eu vou embora desse mundo. If the 80-year-old Kevin came Se to me, o Kevin de 80 anos viesse até mim agora, será que ele "Good diria: job, Kevin, just bom do trabalho, that." Kevin, continua assim? Or would he say, "Oh, Ou ele fala: não, 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 não. what would he say? O que será que ele diria? And E I don't really have a very specific eu não answer tenho for uma your resposta question, específica para a sua pergunta, because I use your porque question eu as a uso tool essa pergunta to como make uma myself ferramenta think about, para am me I doing fazer the correct thing pensar: right now? será que eu estou fazendo a coisa certa agora? Kevin, who is Será 70 que years o old, Kevin will de say that 70 anos 50 diria years old, que esse you're Kevin wasting time. de 58 está perdendo tempo? Será que ele diria isso? And when I think back E to quando my younger eu times, penso no meu tempo de sometimes I juventude, feel, às vezes eu sinto was a que, waste of bom, aquilo foi uma perda de tempo. Shifu in America and Shifu, Shifu in Taiwan helped give me the discipline. Nos Estados Unidos e em Taiwan me deu a disciplina para me dedicar corretamente. And coming to Brazil and E spending vindo para o so Brasil much e time passando with tanto Andre tempo com o André, helps me to isso me ajuda understand how a to entender enjoy my time better. como aproveitar melhor o meu tempo, como curtir o And meu so tempo. I feel that E this is eu such a blessing from acho heaven que é uma bênção dos céus que eu tenha a oportunidade de vir aqui e receber aprendizados tão potentes da minha família no Brasil. Vir para o Brasil ensinar Kung Fu is easy. é fácil, But what I got mas o que eu recebo do Brasil mudou a minha vida, com a música, com a atitude, com a alegria, com a amizade, que eu vou levar de volta comigo para qualquer lugar que eu vá no mundo. E eu sei que eu de verdade não respondi a sua pergunta, mas eu espero que você possa aceitar a minha resposta sobre o que é a coisa mais importante para mim. Não, eu queria já partir aqui para os finalmente e dizer que é uma bênção para a gente ter o Xixon aqui no Brasil. E aí quero deixar o agradecimento de novo aqui ao André, ao Basílio, a Lara que está aqui, também a Ellen que está em casa, depois deve assistir esse episódio. E reitero o que eu falei, mesmo não executando a movimentação, para mim é um privilégio e uma grande bênção poder ouvir e ver os meus irmãos treinando e aprender também. Porque ao longo desses anos todos treinando Tai Chi, Kung Fu, eu desenvolvi também jeitos de aprender para além de se movimentar. Ouvindo, observando. Então, essa sua presença aqui, Xixon, tem sido absolutamente incrível. Então, muito obrigado. E nós que somos abençoados de ter você aqui. Obrigado. Meninos? Bom, gente, eu acho que Pode fazer as honras de encerrar. muito obrigado. Eu não posso deixar de pedir para vocês contribuírem com a nossa jornada aqui, que é transmitir esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. Então, curtam, compartilhem, divulguem, mandem no grupo do WhatsApp, dá 5 estrelas no Spotify, tudo isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Xixon.
Obrigado, Júlia, pelo belíssimo trabalho. E eu espero que esse vídeo chegue para muitas pessoas, porque nós tivemos uma grande aula que não só de Kung Fu, mas acima de tudo de como ser uma pessoa melhor. Aula de humanidade. Exatamente. Yes. Thank you. Muito obrigado. Thank you.